Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje, o 18º dia da minha quaresma de São Miguel. Ai, tá pegando filtro no meu pai. E vou falar sobre o evangelho do dia, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Tem um bicho? Ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras. E diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, para entender um pouquinho essa parábola, estava pesquisando, perguntando para o Lucas, fundador da minha comunidade. E ele estava falando que na verdade, na tradição judaica, a gente precisa entender um pouquinho como que era o casamento, como acontecia. Então, o homem ia para o pai da noiva pedir a mão dela em casamento. Eles não se conheciam. E o pai da noiva exigia um dote. Esse dote era exigido porque, caso acontecesse, tinha um prazo, né, até que eles iriam se casar. E caso, durante esse prazo, se acontecesse qualquer coisa com ele, se ele morresse, se ele ficasse doente, e caso não pudesse mais casar, como ela já tinha sido prometida para ele, ela não ia casar com mais ninguém. Então, esse dote era para caso ele morresse, caso acontecesse alguma coisa, ela conseguisse se sustentar, se manter, porque ela não casaria com mais ninguém. Então, por isso o dote. E no dia do casamento, era uma cerimônia bem grande. Então, 10 amigas da noiva, elas ficavam com as lamparinas na rua, na frente da casa, onde ia ser a festa, onde ia ser o casamento. E quando o noivo ia chegar, elas anunciavam, né? O noivo vem aí, uma gritava. E daí elas acendiam as lamparinas e ficava tipo um cortejo. E todas entravam junto para a festa, né? E daí tinham 7 dias de festa, depois que eles iam, né, para a casa deles, onde eles iriam morar. Então, essa parábola mostra, né, comparando um pouquinho do que era o casamento judaico, mas tá comparando esse casamento, a festa, né, que seria o reino dos céus, e o noivo seria Jesus, né? E as 10 virgens, né, seriam nós, as pessoas, né, que querem entrar no reino dos céus, a igreja, né, quem pertence à igreja, né. Então é muito isso. E o azeite, o óleo, né, que elas tinham a mais, que elas tinham levado a mais, era a unção, era a intimidade que elas tinham com Deus, era porque elas entraram porque elas conheciam, né, tanto que as outras, elas não tinham unção, então faltava unção para elas, né, que era o azeite no caso, e elas pediram das outras, mas isso é uma coisa que é muito individual, muito particular. Não, como eu falei ontem, não adianta eu querer que a outra pessoa sinta a mesma coisa que eu, ou eu querer que a pessoa esteja o mesmo relacionamento que eu com Deus, porque é um relacionamento muito particular, muito íntimo. Até algum dia, em algum dos meus vídeos, eu falei isso, que é muito comparado a quando a gente chegar no nosso casamento, a gente tá entrando, né? Nós somos as noivas e o noivo é o Jesus, que tá lá na frente, né? Imagina a gente chegar lá
olhar para a pessoa que está no altar e perceber que você não conhece ela. Como que você vai casar com ela? Como você vai ter relacionamento? Você não tem intimidade, você nunca viu ela, você não sabe nem quem é. É uma pessoa estranha para você. Então, é essa mesma comparação. E nós temos que buscar ter intimidade, né? É o do que falou essa parábola. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, né? Então, a gente está preparado? A gente tem intimidade com ele? Ele sabe quem a gente é? Porque no mesmo caso, no final ele fala: em verdade vos digo, não vos conheço. É a mesma comparação de você chegar no altar e você ver que você não conhece, você nunca conversou, você não teve um relacionamento, você não teve intimidade. Como você vai entrar, né? Que é a mesma coisa de um casamento. Como você vai casar? Como você vai entrar no reino dos céus se você nunca teve intimidade, nunca procurou ter, nunca nem viu, nunca ouviu a voz? Então é isso, né? Porque é a mesma coisa comparado a um casamento. Você vai construindo um relacionamento aos poucos, né? No começo, você não conhece direito, você vai indo aos poucos, você vai se apaixonando, você vai tendo cada vez mais amor, você vai querendo ter sua vida, né? Conviver com essa pessoa durante a sua vida toda. Que é a mesma coisa de Jesus e da igreja. Quando você conhece, quando você vê tudo que ele é e como pode ser assim sobrenatural, indescritível, né, o relacionamento, todas as experiências que você tem com ele, você quer todos os dias, você quer que seja uma coisa eterna, assim como o casamento, você quer se entregar para ele, né? Você quer fazer esse papel, né, de esposa. Então é muito isso. E é muito real essa parábola, né, com o que acontece no dia a dia. E é muito individual. As 5 que não tinham azeite pediram para as outras. E quando elas foram buscar, porque elas viram que ele estava chegando, não deu mais tempo. Então é muito isso. Tipo, a gente está preparado? Estamos preparados para quando chegar um dia? A gente conhece? A gente tem intimidade? Ele vai conhecer a gente? Ou ele vai fechar a porta e falar: em verdade não vos conheço? Então, é um relacionamento que precisa ser construído, assim como um namoro, né? Que é um processo, é um relacionamento aos poucos, mas é muito triste pensar que você não vai poder entrar, ou pensar que você vai chegar lá e ele vai falar que não te conhece. A gente tem a oportunidade, né? E é uma das coisas mais incríveis que pode acontecer com a gente. É a gente ter a consciência disso. E é individual. Foi como eu falei, né? E que mais? É a mesma comparação que nós, né, os cristãos, como igreja, nós somos chamados para uma festa, né? E nossas vestes têm que estar limpas, a gente tem que ter óleo para poder entrar nessa festa, para poder entrar no reino dos céus. Então, o evangelho de hoje fala muito da nossa vida com Deus, né? De o quanto a gente quer, o quanto a gente busca essa intimidade, o quanto a gente se esforça para quando chegar a hora a gente conhecer a pessoa, né? A pessoa não, a gente conhecer o noivo, né? Que é representado aqui, né, nessa parábola, o noivo que seria Jesus, né? E as 5 virgens também seriam o povo que negou ele, que crucificou ele, porque eles não tinham, né, o azeite. Eles não entenderam. E que nós possamos ser essas 5 que tinham um azeite extra, para quando ele chegar novamente, que a gente esteja preparado, que ele conheça cada um de nós, que ele saiba quem nós somos, o que nós tivemos dispostos a fazer por ele, o quanto a gente ama e quanto a gente desejou esse momento, sabe? Então, acho que hoje é isso que eu ia falar.
até porque tá muito tarde, mas eu prometo que nas próximas vezes eu vou me preparar melhor e vou vir falar um pouquinho mais, contando, né, as coisas da minha vida, meus testemunhos também, que conseguindo juntar as duas coisas, né, tanto para aprender um pouquinho da Bíblia, quanto para juntar com as coisas da minha vida pessoal, das coisas que acontecem, como a gente pode tirar, né, essas lições. Mas é muito isso, tá bom? Obrigada, gente, por mais um dia e até amanhã.